Meu Deus, tem misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, tu és poderoso, ó Deus. Aleluias. Porque o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança, né? E por isso nós somos gratos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Uma coisa é, e uma coisa só. Tu és poderoso. Aleluias. Nós estamos encontrando aí alguma dificuldade, né, para manter assim. Bom. Acho que agora vai retomar aqui, então. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. É o Alex que agora amém, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, retomamos aqui, irmãos. Então, houve um problemazinho aqui, mas graças a Deus retomou para a honra e glória do Senhor. Então, nós estamos aí no primeiro assunto, né? Que é o sacerdote universal, já falamos um pouquinho. E para finalizar esse tópico de número 1, nós vamos ler essa última palavra aqui, que diz o seguinte: uma coisa não invalida a outra, tampouco competem entre si. Elas se completam, colaborando com a devida instrução da Igreja de Cristo. Os pastores são vocacionados por Deus em meio à nação sacerdotal para um ofício específico, com o qual ele deve servir, tendo como base a palavra de Deus, ensinando, instruindo, moderando diretivamente, de modo a promover o crescimento e a maturidade espiritual do rebanho. Certo? Então nós entendemos que todo pastor, todo líder, todo obreiro, ele é chamado então para uma obra específica, né? E nós sabemos que cada pastor, cada obreiro, né, ele tem sua qualidade, ele tem seu tipo, seu jeito e assim por diante. Mas o chamado, ele é universal. Ele, quando Deus o chama, ele trabalha pelo menos essas questões que nós falamos ainda há pouco. Então ele chama, capacita, ele dá orientação. E esse pastor, esse obreiro de Deus, ele vai ser orientado primeiro justamente pelo próprio Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, mas também, né, a palavra de Deus. Então ele tem que passar realmente, estudar com mais profundidade a palavra do Senhor para que ele possa ensinar, para que ele possa instruir e que ele ensine moderadamente, né, que ele possa promover o crescimento e a maturidade espiritual de cada servo de Deus, de cada obreiro, né, de cada pessoa que pertence àquele grupo.
pertence àquela igreja, que pertence, então, àquele quadro, né, de membros ali naquela igreja local. Né? Então, nós somos chamados para isso, para direcionar o rebanho até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como aplicação, então, desse último tópico, nós podemos ver o seguinte: a igreja deve possuir uma estrutura bem definida que lhe possibilite ser e agir de forma organizada e ordeira. Deus a supre com os dons, talentos e ministérios necessários para garantir o perfeito exercício da missão. Né? Muito importante a gente pensar nisso também, né, que a igreja, então, ela deve possuir uma estrutura. A igreja, né, a gente vê por aí quantas e quantas pessoas abrindo portas ali, outra aqui, outra acolá. Igreja sem um fundamento, sem uma firmeza, né? A pessoa diz o seguinte: não, vou abrir aqui uma congregação, abrir um trabalho aqui, vou começar e pronto, eu mesmo vou ser o pastor e vou tomar conta desse rebanho, assim por diante. Temos que tomar cuidado com esse tipo de atitude, temos que tomar cuidado com esse tipo de colocação, porque Deus convoca, Deus elege o obreiro justamente para fazer uma obra com muita clareza, com muita avidez, né, para ficar bem claro, para que não possa surgir no futuro o tanto de coisas que a gente tem visto acontecer por aí. A igreja abre, fecha, fecha e abre aqui, abre acolá, abre uma porta aqui, outra acolá e assim por diante. E mesmo nessa época onde as pessoas estão procurando cada vez mais beneficiar-se desse trabalho. Nós sabemos que são muitos obreiros, né, que se dizem pastores, se dizem obreiros do Senhor, e a procura desses é só o benefício próprio. É aquela velha história, né, só querem arrancar a lã das ovelhas e assim por diante. E você sabe que muitos seguem esse tipo de gente. Tem muitas pessoas que acabam seguindo esse tipo de pessoa. E a gente tem que tomar um devido cuidado. Então, graças a Deus, porque nós pertencemos a uma denominação que nasceu aí, a prima pela verdade, né, que por mais que as pessoas tentam alguma palavra contra aquilo outro dessa denominação, não encontram brechas. Muito difícil a pessoa encontrar uma brecha para maldizer ou trazer qualquer coisa contrária ali a uma das nossas igrejas, porque os pastores são honestos, são sinceros, são obreiros coerentes, são servos de Deus que foram chamados por Deus, o Senhor os capacitou, eles foram, estudaram, trabalharam, cresceram e estão com muita afinidade aí com as suas igrejas. Aqui em Goiás mesmo nós somos prova disso, né, de quantos pastores que a gente já conhece, né, e a gente conheceu desde que eram novos ainda, hoje esses pastores já estão aí, pastores que até jubilaram já, mas firmados junto com o rebanho, trabalhando ali com muito amor e com muita determinação. Né? Então, isso prova que realmente nós servimos aí juntamente com uma igreja séria, uma igreja honesta. Graças a Deus por isso. Pertencemos a esse corpo de obreiros, de membros, de servos de Deus que trabalham com uma igreja com muita honestidade. Então, vale a pena andar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, com esses pastores aí que trabalham com muito amor e muita afinidade com a obra de Deus. Amém? Nós vamos para o nosso segundo tópico, né, que diz o seguinte: o ofício pastoral, ou glórias. Muito bom. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, nós lemos o seguinte: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém almeja ser pastor, se alguém almeja ser um líder, um obreiro consagrado do Senhor, então ele está almejando coisa boa. Mas entendendo o quê? O pastorado, assim como toda a obra de Deus nesse mundo, é desafiador, é sobrenatural. Não se pode exercer o ministério pastoral apenas contando com os atributos e capacidades humanas naturais. Só Deus pode vocacionar alguém para o pastorado. A gente tem que pensar muito nisso, que só Deus é que pode vocacionar alguém para o pastorado. Só Ele pode dotar e sustentar essa pessoa. Ninguém pode se autodenominar pastor. Ninguém pode determinar pastores segundo suas próprias pretensões. Podemos sim reconhecer o chamado e vocação dadas por Deus a nós ou alguém, e assim proporcionar os devidos preparos e encaminhamentos segundo os critérios bíblicos e seus reflexos em cada rito denominacional. Então, o pastorado é uma missão específica e singular, cuja autoridade se ampara no chamado divino, tendo como recursos e meios os dons e os talentos providos por Deus. É um trabalho árduo, diário, constante, quase sempre solitário, onde o pastor deverá apacentar o rebanho de Deus, que, por sua vez, é formado por pessoas como
os mais diversos temperamentos, formações e históricos de vida. Acima de tudo, deverá exercer os cuidados, liderando-as de tal modo que cresçam, amadureçam, alcancem a unidade da fé e cumpra sua missão como luz nesse mundo e sal da terra. Muito bom. Para a gente pensar esse tipo de coisa. Quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Pensando nisso, né, o nosso pastor Jackson colocou aqui algumas questões para a gente pensar nela. Principalmente essa que ninguém se denomina pastor. Porque quem chama para ser pastor é o próprio Deus. Então a pessoa ele pode ter várias vocações, ele pode ter várias formações, ele pode ter várias faculdades, a pessoa pode ter esse tipo de coisas, né? Que muitas vezes tem pessoas hábeis, bons, eloquentes, tem uma gramática boa, tem ótimas instruções, fala bem, gesticula bem, então tem aquele dom, tem aquele talento para falar com pessoas e assim por diante. Mas uma coisa é entender que se essa pessoa tiver o chamado, ele pode agregar esses valores juntamente com o seu ministério. Mas, com esses valores que ele tem, se ele intentar ser um pastor, ser um líder, logo todo o rebanho vai perceber que ele não foi chamado para tal função. Logo, o próprio Deus vai, com certeza, mostrar para muitos ou para essa pessoa própria, mostrando para ele que ele não foi chamado para aquilo. Ele não foi chamado para aquele ofício. Quando o Senhor o chama, a pessoa reconhece, a igreja reconhece, e o Senhor dá o amparo e dá o aval. Então, aí daí por diante, você vai ver que aí a coisa flui, aí a coisa funciona. E muitos pensam o seguinte, mas o pastor, ele foi chamado e assim por diante, ele passa por luta, por dificuldade, passou por esse processo de dificuldade todas. Isso é importante, nós pensarmos nisso também, porque, na verdade, muitos pastores já têm passado e já passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, por vários problemas e assim por diante. Mas tudo isso para quê? Para que este obreiro possa crescer, firmar-se na verdade, para que no futuro ele possa também ajudar e amparar outras pessoas. Nós somos chamados para isso, para passar por lutas e provas, para ser aprovado por Deus, para no futuro, com essa liderança, nós amadurecermos, crescermos e ajudar pessoas que também possam o quê? Crescer conforme a vontade do Senhor, unidos na fé, trabalhando com muito amor e com muito carinho para a obra de Deus prosperar. Então, seja você quer ser um líder, quer ser um obreiro, quer ser um pastor, você pode pedir a Deus, você pode sonhar com isso. O Senhor pode te chamar e te capacitar para tal façanha, para tal obra. E quando Ele te chamar, você vai ver que realmente isso é muito bom para a sua vida, tá bom? Mas na hora que Ele te chamar, reconheça o chamado, vá adiante, lute, batalhe, e você vai ver que seu ministério vai ser frutífero. Tá bom? Tá bom? Deus te abençoe, então, em nome de Jesus. Então, olha só, o pastor é aquele ser multiforme, que de modo constante prega, ensina, treina, discipula, administra, lidera, visita, aconselha. Ele lida com todo tipo de situações e circunstâncias, muitas delas adversas, ocorrendo aqui e ali de forma simultânea. No mesmo dia, após se solidarizar com um luto, precisa celebrar um casamento ou apresentar um bebê. Então ele precisa estar em constante oração, consagração e comunhão com Deus, estudando a palavra, mantendo-se atualizado, sem, contudo, negligenciar os devidos cuidados de si mesmo e de sua família. Cada pastor é único, possuindo características próprias de sua personalidade, temperamento, talento, dons e aquelas particularidades próprias de seu chamado e ministério. Seminários e cursos teológicos não fazem pastores, da mesma forma que qualidades pessoais como boa oratória, simpatia, empatia, facilidades para ensinar ou administrar, não são em si argumentos para que alguém reivindique o ministério para si ou para outros. Então, alguém pode cursar um seminário e, de posse dos seus conhecimentos teológicos adquiridos, servir com alegria como cooperador em sua igreja local. Mas o vocacionado no temor do Senhor e no desejo de servi-lo da melhor maneira deverá possuir ferramentas necessárias para a edificação da igreja, menina dos olhos de Deus. Então, imbuído desse propósito, ele irá preparar-se com todo afinco, o que incluirá
dentre outros, o conhecimento teológico ministerial. Então, veja só, o pastor tem esse tipo de coisas ou atributos na sua própria vida, né? Pastor, no seu dia a dia, na sua lida, no seu vai e vem, dia após dia, momento após momento, ele é aquele que enfrenta todo tipo de situações, né? Então, o pastor tem que ter dentro do seu coração essa ação do Espírito Santo para que ele possa ser guiado, para que ele possa ser nutrido da presença de Deus todo o tempo para suportar as dificuldades e os problemas. Uma hora, ele pode estar pregando para um povo alegre, fazendo uma festa, uma grande celebração, um casamento e assim por diante. Outra hora, ele pode estar num culto fúnebre, pregando para as pessoas, trazendo uma palavra de consolo, uma palavra para que as pessoas possam fazer uma análise da sua própria vida. Outra hora, ele pode estar ministrando para algumas pessoas que acabam de formar numa faculdade, assim por diante, precisa de um amparo teológico bem mais profundo, bem mais aquecido ali, né, para trazer uma palavra ali àquelas pessoas. Então, nós vivemos esse tipo de coisa. A cada momento é um momento na nossa vida, né? Toda hora a gente enfrenta uma situação diferente uma da outra. Então, às vezes, o pastor, com o passar dos dias, ele acaba estressando, né? Muitos estressam, muitos ficam sofrendo aí com algumas enfermidades, né? Traz enfermidades para si mesmo, por talvez não saber trabalhar determinadas situações, né? Então, o pastor tem que pensar bastante, fazer muita análise de si mesmo, estudar um pouco mais, procurar conhecer um pouquinho da psicologia para não sofrer tanto, né? E também procurar amparo, até mesmo com outro pastor, com um psicólogo, uma pessoa que possa estar trabalhando com ele mesmo, para que ele possa não sofrer tanto, sozinho, né? Às vezes sofre sozinho. E a gente precisa pensar nisso, precisa estar sendo amparado por muitos. Então, graças a Deus que no nosso meio nós temos pessoas que estão sempre juntamente conosco, que é a nossa família, os filhos, os irmãos, os parentes, os amigos. E são os da própria igreja, obreiros, né, que estão sempre do nosso lado e vendo a luta, a batalha, nos ajudando. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus, mais uma vez, pertenço a uma igreja que ama o seu pastor e que está com ele em toda situação, seja na dificuldade, seja na alegria, em todo momento a nossa igreja tem sido assim, uma igreja saudável nesse aspecto, né? Está sempre junto conosco, nos auxiliando, trabalhando. Sou feliz por participar aí da nossa igreja aí no Conjunto Veracruz. Amém? Louvado seja Deus. Então, peço à igreja que os irmãos orem por nós, para que a gente possa aprender mais, para instruir o rebanho, né? Para falar com clareza, com avidez, para que os irmãos possam compreender mais e mais a questão fundamental do pastoreio. Louvado seja Deus. Olha só, nossa igreja funciona como corpo ou o pastor é o faz tudo? Ora, veja só, para a gente pensar, né? Tem algumas igrejas que o pastor quer fazer tudo, né? Então o pastor dirige o culto, o pastor é quem prega, o pastor é quem canta, o pastor é quem serve a ceia, o pastor é quem limpa a igreja, o pastor é aquele famoso faz tudo, né? Será que na sua igreja o seu pastor é desse tipo? Você aí poderia fazer um comentário a respeito do seu pastor? Seu pastor te dá oportunidade para você fazer alguma coisa aí na igreja? Te dá oportunidade para você cantar, para você pregar, para você ministrar ceia, para você fazer uma celebração? Quem é o pastor que você anda com ele? De que maneira você tem visto ele? Porque nós sabemos que muitos pastores por aí agem dessa maneira, né? O famoso faz tudo, ele quer tudo para ele, não dá oportunidade para ninguém. E às vezes ele incorre nesse erro. Nós podemos chamar isso aí de um erro grave, porque muitos pastores acabam querendo fazer tudo. Isso é triste você ouvir isso. Não é legal esse tipo de coisa. Então, como nós estamos dizendo, o sacerdócio é para todos, mas pastor, na verdade, é um chamado exclusivo. Então, é para dentro do rebanho. Então, o pastor não precisa fazer tudo. Ele tem que ter auxiliares, assim por diante, para que ele possa ser abençoado, né? E abençoar o rebanho também. E ele vê futuros pastores nascendo também. Porque quando o pastor é aquele famoso faz tudo, ele nunca permite que outros pastores possam alavancar na sua jornada, na sua caminhada. Então, alguns pastores está dentro do rebanho ali, ele vê pessoas sendo vocacionadas, ele não permite ele caminhar, ele fica às vezes até com medo de perder, né, o seu púlpito para esses pastores, para esses futuros pastores. Eu sempre digo para o rebanho, eu não tenho medo, hora nenhuma,
de perder o púlpito. Nenhum, porque o púlpito não é meu, o púlpito é de Deus, o púlpito é do Senhor. Se ele me chamar para outro local, se o Senhor nos chamar para qualquer outro local e dizer, olha aqui, o trabalho agora é de fulano ou beltrano e assim por diante, que esse obreiro, que essa obreira, que esse pastor ou essa pastora tome conta desse rebanho e esse rebanho acate a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, né? E a gente vá para outro campo e assim por diante. É assim que funciona. Mas vamos pedir a Deus que Deus esteja levantando obreiros e pastores nesses últimos dias. Tá bom, irmãos? Então, Deus te abençoe aí ricamente em nome de Jesus. Vamos caminhando para o final, para a honra e glória do Senhor, para o nosso último tópico, falando aí a respeito do ministério pastoral. Olha só. Mutualidade, reconhecimento e cuidados. Em Efésios capítulo 4, e o versículo de número 11, nós vemos que os pastores são dons, né? Que, na verdade, o Senhor dá essa dádiva, então, para que os obreiros sejam chamados de pastores, evangelistas e mestres e assim por diante, né? Então, nós vemos que são dádivas de Deus à igreja, são benefícios presentes, né? Capacitações que Deus graciosamente concede para o benefício de seu povo e cumprimento dos propósitos e missões à igreja confiados, conforme Jeremias 3,15, né? O Senhor vai dizer ali que eu darei pastores a vocês segundo o meu coração, né? Que eles vão apacentar o rebanho conforme a vontade do Senhor. Então, Jesus é o bom e grande pastor, né? O Senhor Jesus é o nosso grande, bom pastor, né? Então, os demais são, na verdade, auxiliares do Senhor Jesus, são auxiliares de Jesus, são copastores, são instrumentos na igreja. Os pastores, embora chamados, vocacionados e munidos de dons e talentos sobrenaturais, né, da parte de Deus, para o exercício do ministério junto à igreja, são homens, são seres humanos com todas as necessidades inerentes dessa condição. Então, não são super-heróis. São possuidores de limitações e necessidades, carecem de atenção e cuidados como qualquer outra pessoa. Se casados, possuem família, cônjuge e filhos, e com isso todas as responsabilidades decorrentes. Então a gente precisa pensar um pouco nisso, né, nessa questão pastoral. Né, o pastor não é super-homem, o pastor é homem como qualquer outro ser na face da terra, né, tem suas limitações, tem suas dores, tem seus sofrimentos e assim por diante. Somos agraciados, é claro, pelo chamado, pela graça de Deus, mas somos homens como qualquer outro. Então temos nossas dificuldades, temos família, temos filhos, temos pais, temos parentes, precisamos descansar, precisamos ter momentos a sós, precisamos de uma série de coisas, né? A gente precisa pensar nisso. E quando você tem um rebanho que pensa nisso, os pastores ficam gratos, ficam felizes por isso, né? Então os pastores podem sobrecarregar, estressar, cansar, afadigar e até adoecer. São os provedores de suas famílias que precisam ter suas necessidades supridas. Cuidados como descanso semanal, férias, reciclagem, né, ministerial através de simpósios e de seminários, tudo isso é importante, né? Faz o pastor crescer, faz esse pastor ficar cheio da graça de Deus, ficar mais festivo, ficar mais alegre, né? É duro, às vezes, você vê que o pastor está estressado, está triste, está, às vezes, magoado, chega da frente da igreja, dá aquele sermão espada, duro, comprido, duro de engolir, e assim por diante, né? Mas quando você tem um pastor desestressado, animado, feliz, contente com tudo, né? Está indo bem, a obra está caminhando. Está indo bem não significa que a gente não passa por tribulações ou por momentos difíceis, nada disso. Está indo bem mostra também que às vezes a gente passa por momentos dificultosos, mas vale a pena a correria, a luta, a batalha. Então isso é muito importante. Mas o pastor precisa, às vezes, de uma reciclagem, né? De estar indo num seminário, aprender um pouco mais, alguns simpósios e assim por diante, aprender a palavra de Deus para trazer, né, aí para o rebanho um novo alimento, né, uma alimentação sadia, abençoada. Isso é muito importante. O pastor também, é difícil de falar nisso aqui agora, mas vamos falar, é necessário, né? O pastor é digno de seu sustento, provido pela obra, na verdade, por Deus, que é sempre fiel. Isso é muito importante, então, que o pastor, então, ele é digno, né, do seu salário, do seu trabalho. Os pastores são servos de Deus, a serviço da igreja e não empregados da igreja. Os pastores são servos de Deus a serviço da igreja e não são empregados da igreja.
Quem dá o sustento do pastor é Deus, pois os dízimos são do Senhor. Muito importante a gente pensar nisso, né? Os dízimos é para Deus, é para o sustento do pastor, da obra e assim por diante. Mas quando você pensar nisso, você pensa o seguinte, que o seu dízimo, a sua oferta que você está ali fazendo na obra de Deus, é para o sustento, porque você está dizimando é para Deus, não é para o pastor. Então, o pastorado não é profissão. Pastor não é profissão. É sim uma vocação, como nós já falamos já há bastante tempo atrás. Então, alguém que leva o pastorado como profissão, ele está redondamente enganado. Profissão é uma outra coisa. A profissão é você ser doutor, psicólogo e assim por diante, cardiologista, seja como for, professor, mas pastor é vocação, não é profissão. Então a gente tem que pensar nisso. Todavia, aquele que exerce sua vocação, que trabalha, é digno do seu sustento e dos meios e recursos que lhe permitem executar suas funções. A vocação é um chamado para o trabalho, para a obra. Não há remuneração que possa pagá-la, que possa estar à sua altura. É importante pensar nisso, né? A vocação é um chamado para o trabalho, para a obra. Não há remuneração que possa pagá-la, que possa estar à sua altura. Louvado seja Deus. Graças a Deus que alguns pastores aí, né, têm altos salários, né? Salários que dá para voar a qualquer momento para os Estados Unidos, para qualquer parte do mundo. Contrapartida, tem outros pastores, né, que tem o seu salário um tanto pouco diminuto, mas cada um dentro do seu ministério, cada um dentro do seu trabalho. Por mais que o salário seja alto, que a pessoa, o pastor receba ali um salário razoável, né, nós vamos entender que não há nada que possa pagar essa remuneração para o pastor, né, para esse obreiro, porque ele trabalha com dedicação para a obra de Deus. É muito importante. Então, todavia, seu sustento e de sua família deve ser garantido de forma digna, honrosa e fiel às Escrituras. Isso respeitará as condições e particularidades de cada igreja local. A Bíblia diz que o pastor é digno de dupla honra, né? A Bíblia fala de atributos tais como de gratidão, do reconhecimento, da honra, da lealdade, do abençoar, do retribuir como expressões de nossa novidade de vida e do nosso culto a Deus. As igrejas devem observar todas as oportunidades de expressar seus cuidados e honra aqueles que receberam a incumbência de cuidar dela. Amém? Então, é importante nós pensarmos nisso, né? Que a Bíblia fala de atributos tais como gratidão, né? O pastor, na verdade, ele tem que ter um coração grato. Nós temos que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Nós temos que ter dentro do nosso coração o reconhecimento, em todo o tempo e a toda hora, que nós somos chamados para uma grande obra, e eu louvo a Deus por isso, que eu reconheço o chamado, eu reconheço a obra de Deus, eu reconheço a gratidão, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele faz por mim. Todo o tempo eu vou dizer, obrigado Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor realmente é bom. E esse cuidado que Deus tem com o pastor, com o obreiro, quando ele é honesto, quando ele é sincero, você vai vendo isso, né, com o passar do tempo, com o passar dos dias. Então é muito importante a gente pensar nisso. Então, para a gente encerrar esse tópico, vem aqui uma aplicação e algumas perguntas. Que tipo de relacionamento você e sua igreja têm com o seu pastor? Como você o vê? Você compreende que ele, apesar de humano, e claro, de seus defeitos, né, inerentes, é uma dádiva de Deus para a sua vida e a sua família e igreja local? Como é que você reconhece o ministério do seu pastor? Você o ama como ele é? Você está satisfeito? Você se alegra? Você ora por esse líder? Você ora pelo seu pastor? Você ama de fato esse pastor? Mesmo com os seus defeitos, com as suas limitações, com as suas dificuldades? Pense nisso, né? Abrace a causa de Deus, abrace a obra do Senhor juntamente com esse líder, com esse pastor que está aí junto com você, ombreando a obra do Senhor. Ele foi chamado para isso, para ajudar, para crescer, para andar juntos. Isso é importante. Então, se a gente olhar para o ministério de Jesus, a gente vai ver que ele, como nosso sumo pastor, né, o pastor, o grande pastor, o grande líder, né, o grande ensinador, o grande obreiro de Deus que veio ao mundo para nos ensinar, a gente vai vendo que muitas pessoas acabaram falando muita coisa a respeito dele, né? Não gostou do seu meio de falar, da maneira de agir, de pensar, de fazer muitas coisas. Mas aqueles que caminharam juntamente com ele, que tiveram a dádiva
do Espírito Santo, de compreender ele de fato, entendeu muita coisa boa a respeito do reino, né? Então que você possa compreender também a respeito do reino de Deus andando aí com seus pastores, com seus líderes aí, tá bom? Muito bem. Nós vamos encerrar aqui, concluindo, então, dizendo, né, que foi bom a gente falar aqui sobre o sacerdócio universal, né, e o ministério pastoral, e o ofício pastoral, e a mutualidade, que é o reconhecimento, né, e o cuidado que a igreja tem com seu pastor, que Deus tem com os líderes e com os obreiros e assim por diante. Então, nós queremos concluir dizendo o seguinte: como ovelhas do Supremo Pastor, bem como apacentadores, guias humanos do rebanho do Senhor, no caso de pessoas vocacionadas para o ministério pastoral, avancemos na compreensão dos dons e importantes aspectos dessa nobre tarefa de conduzir vidas a Cristo, com um olhar e uma mente em conformidade com Ele. Assim não será impossível desempenhar esse ministério com amor e mutualidade, reconhecendo que, ao vocacionar homens e mulheres para o seu serviço, Deus, em última análise, está oferecendo as dádivas do seu povo. A compreensão disso resulta em bênçãos para o rebanho, bem como para os que exercitam o importante ministério cristão. Aleluias! Deus te abençoe ricamente. E dentro em breve nós estaremos de volta, né, para falar mais um pouco de outros assuntos importantes que a nossa revista da Escola Bíblica tem trazido para mim, para você e para todos nós, né? Vamos continuar multiplicando para a honra e glória do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus, mais uma vez, por estar junto com você na sua casa e onde quer que você estiver. Quero também agradecer ao Senhor, porque Ele me chamou para um grande ministério, para ser pastor. Estamos pastoreando, com dificuldades, com algumas lutas, mas trabalhando com amor e com determinação. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo isso. E tomar a Deus que o Senhor esteja levantando ainda mais pastores e pastoras nesses últimos dias, até a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Tá bom? Quero orar com você, quero pedir a Deus que Deus abençoe seu lar e a sua família. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Tempos de muita enfermidade sobre a face da terra. Muitas pessoas já perderam a vida por causa da pandemia. O Covid-19 está aí atacando muitas famílias, muitas percas, mas nós vamos continuar orando para que Deus possa nos guardar e nos livrar de todas elas, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa, onde quer que você estiver, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós nos rendemos diante do Senhor e com grande amor, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, que Tu, ó Deus, entre com a sua providência nesse tempo tão difícil, nesse momento tão doloroso, nessa hora, Senhor, do qual nós estamos vendo pessoas, amigos, parentes, colegas, pessoas, Senhor, do nosso conhecimento, ó Deus, que têm perdido suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, que esse mal se desfaça sobre a face da terra. Que o Senhor continue usando a Tua igreja como intercessores, obreiros, Senhor, que clamam dioturnamente para que a paz possa reinar, para que nós possamos viver num tempo, Senhor, ainda de paz. Tempo, ó Pai, onde o Espírito do Senhor possa falar com a igreja, falar com as pessoas, um tempo de pandemia, onde nós sabemos que muitas pessoas ainda se voltam o coração para festa, Senhor, para orgia, para muita coisa má. Mas tem pessoas, Senhor, que está se dobrando aos seus pés, está se colocando diante do Senhor, clamando por misericórdia. Senhor, então nós clamamos misericórdia, Senhor. Salva essa nação, salva o Brasil, salva o mundo, Senhor, desse momento tão dificultoso. Que nós possamos retomar as atividades normais, nossos cultos na igreja, o trabalho secular no dia a dia, cada um, ó Deus, possa retomar com as suas empresas, os seus empregos, o Brasil possa retomar, o governo, ó Deus, possa encontrar uma saída, ó Deus, para que haja paz, para que haja tranquilidade nessa nação. A palavra de Deus diz que quando o homem de Deus governa, a nação se alegra, mas quando o ímpio governa, logo todo o povo geme. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos dê governantes sábios, inteligentes, Senhor, para que possamos viver em paz. Senhor, fique conosco, nos abençoe. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos. Que a paz de Cristo esteja no seu lar e na sua família desde agora e para todos, sempre, até a vinda do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.